Olá, seja muito bem-vindo ao PodX dessa semana. Estou aqui com a Super Ângela, minha parça. Tudo bom? Tudo ótimo, Ale, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Tô, diria, ansioso para a entrevista de hoje. Por quê? Porque eu domino essa modalidade. Mostra aí, vamos dar a dica, ó. Vou te dar a dica, tá? Aqui, ó. Já viu que é um kimono de judô, né? Aí pra você lutar, você tem que pegar aqui na gola. E aqui você tem que ter muita força, porque chama pegada. Nossa. E sabe qual que é o truque dos judocas? Qual que é? Não tomar banho. Ah, Sério? será? Pergunta pro nosso convidado se é verdade. Henrique Guimarães. Aê! É mito ou é verdade? Pô, eu gostava de tomar banho, né? Mas tem os caras que não tomam. Tem, o kimono. Às vezes nem eu não tomar banho, é não lavar o kimono. Aí o kimono fica cheio, fica mais, né? Cheiro não, fica ruim, fedido, né? Vamos falar o português correto. Henrique, muito obrigado pela sua presença. É um prazer, Henrique, medalhista olímpico com o Brasil, 96, né? Em Atlanta. Pô, foi esses dias, né? Parece. Parece, né, Ângela? É um prazer, Ale, Ângela, estarmos aqui, né? Falando no PodX. Acho que é um programa muito bacana pra gente, né? Principalmente os ex-atletas, não ex-medalhistas, mas ex-atletas. É importante da gente estar aqui com a nossa contribuição, né? Pelo menos como faz muito tempo, 1996. Então a gente tem que... Parece que foi esses dias que tava torcendo para você. Muitas pessoas nem lembram, né? Então a verdade. gente tem que estar sempre revivendo a nossa história, né? Sim. Tá aqui a medalha, ó. Medalha de bronze 96 em Atlanta. E Linda. sabe o que eu lembro? Ó, vou falar pra você como eu tenho uma boa memória. Na sua luta para ganhar a medalha, foi contra um belga. O nome dele eu não vou lembrar. E eu lembro que a reportagem foi feita pelo Fernando Vanucci. Isso, foi mesmo, né? No Jornal Nacional da Globo. Teve o Felipe Lattes, né? Que foi o belga que eu lutei. Eu fiz 6 lutas nesses Jogos Olímpicos e ganhei 5 e perdi uma, né? E a disputa da medalha foi com um belga mesmo. Foi para repescagem, né? Isso, eu fui para repescagem, né? Fiz a primeira luta contra o francês, a segunda contra o coreano, que eu acho que, analisando, né, a minha chave, foram as lutas que me coroaram a poder ir para a repescagem. A terceira luta, que teoricamente, não que eu achava que seria mais tranquila, acabei perdendo. Olha. Né, por um atleta que tinha sido vice-campeão olímpico em Barcelona, em 92. E aí depois deu a sequência, graças a Deus. Eu adoro judô nos Jogos Olímpicos, eu adoro. E eu cobri. Em 2012, em Londres, eu cobri. A gente tem outro convidado. Lembrando que o nosso podcast é uma forma de encurtar o caminho entre, né, o atleta e o empresário. Aquela pessoa que tem, de certa maneira, né, é aquele amor pro esporte, né? Como a gente tem comentado e muito isso tem sido repercutido, que o esporte é uma cultura. E eu acho que nada como ter pessoas que apoiam o esporte. E a gente está aqui com o Henrique Silva, da Mix Esportes. CEO da Mix Esportes. Tudo bem? O senhor tá bem? Tem água gelada? A água tá gelada? A água tá boa. Porque ele é nosso chefe. A água tá gelada? Microfone no lugar. Tá. Ar-condicionado tá ligado, produção? Ar-condicionado tá ligado? Tá ligado, tá Tá ligado. tudo ok? Kimonos lavados Isso aí. aqui. Tudo Se espirrar, saúde. Obrigado. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Seja muito bem-vindo à sua casa, ao seu podcast. Se você quiser perguntar, Obrigado. qualquer coisa. Se quiser que eu faça uma pergunta, manda pelo WhatsApp que eu faço pra você. Henrique também, né? Meu parceiro aqui. Henrique. Dupla dinâmica. Você lembra do Henrique Guimarães em ação? Cara, eu não só lembro como eu contei pra ele essa história, né? Contou qual? Conta pra gente. Porque aqui a gente quer saber de história. Poucos sabem dessa história. Isso aqui Sério? não foi. Poucos sabem porque fazem muito tempo e foi num local, né? Que era só quem morava mesmo lá na quebrada, lá na vila, que sabe disso. Agora eu tô curioso. Então, olha aí. Eu tinha 20 anos em 96, quando o Henrique ganhou aquela medalha fantástica, enfim. Parece bem mais jovem, chefe. Acabadinho, né? O aumento tá garantido. É que o chefe tá muito bem, entendeu? Tá promovido, hein? Tá promovido. Mas eu vinha no ônibus, né? Trabalhava na época, eu trabalhava num banco. E eu peguei o ônibus ali, tava vindo dentro do ônibus, tinha assistido a luta, tinha assistido sua vitória. E quando eu entrei na avenida principal próxima de casa, a faixa na escola onde o Henrique estudou, que era, enfim, do lado da minha casa ali também, né, da quebrada,
e a faixa de agradecimento pela medalha olímpica que ele havia conquistado. Ah, E aquilo marcou muito para mim, porque era um cara do meu lugar, claro, claro. que estava ali perto, próximo de mim, Mas que eu você já sabia que ele morava lá, não? não sabia. Não sabia, ficou sabendo naquele Fiquei instante. sabendo naquele instante. Aí o orgulho da ZN. Ah, bateu, né? Bateu, subiu lá em cima. E não só o orgulho, mas a impressão de que eu poderia também, em algum momento, ter sido um esportista e ter chegado numa Olimpíada. Enfim, é difícil, né? É o suor, é aquela... Mas eu falei para ele, inclusive, eu sonhava com que eu participava de Olimpíada. É impressionante, né? Eu, às vezes, estava dormindo ali, acordava sonhando que eu estava dentro de uma Vila Olímpica, por exemplo. Enfim, sonho de criança, né? Evidentemente. Joguei vôlei até os 16 anos, jogava no gol futebol, mas enfim, era sonho. E quando eu vi o nome dele ali naquela faixa, eu pensei, poxa, o cara estava do meu lado aqui, enfim, estudamos próximo, e ele foi aí e conquistou o mundo com essa medalha. Né? Cara, sensacional, sensacional. E hoje... E gravou, pode- isso ficou marcado. Eu dentro do ônibus vendo o nome dele gravado ali na faixa. Imagina. E aproveitando, né, essa história, conta um pouquinho da sua trajetória, né, Henrique? Porque você fala assim, poxa, pessoas que estavam próximas, né, uma realmente foi e conquistou, se tornou atleta, outra que estava ali e que tinha um sonho de... Conta um pouquinho como que foi essa trajetória. Eu venho, nasci na Zona Norte, nasci no Jaçanã, lá no Hospital São Luís Gonzaga, né? Eu venho de uma família nordestina, meu pai é do Ceará, né? Enfim. E eu comecei judô com 5 anos de idade, em Santana, na Rua da Arzã, Santana. E na época, eu morava na divisa Vila Galvão com Vila Nilo, né? Que era um pouquinho mais para frente do Jaçanã, né? Então, essa foi a minha primeira inserção no judô. Eu tinha um tio que fazia judô, mas só praticava. Minha mãe havia me levado no médico, e o médico tinha sugerido que eu fizesse o judô. E acabou entrando com o sensei Akira Yamamoto, um japonês, um sensei muito, né, disciplinador, um cara que não contava da sua história, talvez isso é importante, que tem muitas coisas que eu venho saber do meu professor hoje, que ele não contava, que ele tinha sido, né, ele foi da seleção brasileira, ele foi técnico da seleção, foi um cara muito bom dentro do judô. E ele não falava pra gente isso lá quando a gente treinava, né, quando eu era criancinha. E foi um cara que talvez ele tenha dado a primeira ajuda, né? Meu pai, sempre a gente passou muita dificuldade financeira, né? E teve um período que, naquela época, não tinha muitos projetos, eram mais academias. E eu treinava numa academia particular que tinha que pagar. E ele, em determinado momento, meu pai era funileiro, trabalhava ali ali perto, era vizinho do Bar de Justo, né? Ali do lado tinha uma oficina, meu pai trabalhava ali e o sensei sabia. E aí teve um determinado momento eu parei de fazer judô, não ia mais. Aí o sensei foi até lá onde meu pai trabalhava perguntar por que eu não estava mais indo. Meu pai, no momento, tinha vergonha, não falou, não, ele está na escola, tal, não sei o quê, né? E não me falou nada e eu continuei não indo. E aí depois demorou mais um pouquinho, o sensei foi de novo lá onde meu pai trabalhava, perguntando. Daí ele falou, ó, sensei, o Henrique não vai vir mais porque... E você tinha quantos anos, sabe? Eu tinha 6 anos, 7 anos. Caramba, olha que visão dele, né? Nem visão, talvez, né? Acho que é o lógico que destino, né? Não, é visão, te enxergou. É que nem a Fofão no outro episódio que falou que o Zé Roberto brigava com ela, que enxergou nela um O potencial. potencial e alguma outra coisa, né? E imagina a experiência desse sensei pra te E falar. aí ele falou, mas por que o Henrique não tá vindo mais, né? Ah, porque sensei, né? Eu não tenho dinheiro para pagar, então não tem como ele vir. Ele falou, você não tem dinheiro, mas então se esse é o problema, está resolvido. Ele pode vir e não pagar nada. Olha. Aí eu, continuando, aí voltei, né? Aí, no outro dia já... E eu via, e olha que coisa louca. Eu morava era a final do Vila Nilo. Eu morava em Guarulhos, que era divisa. Aí tinha uma pessoa que me trazia até o Vila Nilo. Eu tinha 6, 7 anos, eu passava por baixo eu lembro, com a mochila como se fosse hoje. Passar 6 anos de idade, 7 anos vindo sozinho, né? Coisa louca. Que hoje em dia É muito difícil você ver uma criança andando assim. Aí eu pegava o final do Vila Nilo, descia aqui no Terminal Santana, aí passava por baixo da estação. Minha mãe sempre falava, porque para não
para atravessar a rua, né? Cruzeiro do Sul era perigoso, então tinha acesso por baixo. Aí ia por baixo, ia pela calçada, tal, entrava na rua e treinava. Aí ficava esperando meu pai acabar de trabalhar, ou minha mãe passava, me pegava pra gente ir embora. Você viu que o pessoal da Zona Norte se encontra? Ele falou assim, não, perto ali do Bar do Justo, tinha oficina não sei de quem, passa na... Cara, é um negócio impressionante, os caras se encontram e tal, e fica esse caso, assim. Cara, que impressionante. O Henrique, você sabe onde que é o Bar do Justus? É famoso na Zona Norte. O bolinho da dona... Eles ganharam, né, na Bolinho, época, né? como é que é? Eles têm um bolinho, Bolinho lá tem que é uma premiadíssimo. Comida de bar? Comida de bar? e tem uma panceta. É o Zé, né? Eu conheci porque eu frequentei com meu pai lá, então continua hoje, não é mais o Justo, mas é o genro dele que... o Zé me lembra de mim desde... Mas você pode correr em Pequenininho. Caetano Álvares aí de ponta a ponta, Isso. que o que mais tem ali É, é comida boa. Sabe que o Henrique tem uma tatuagem aqui no antebraço, acho que o pessoal não tá vendo. Cara, o amor do cara vai até onde, né? Mostra aí, mostra aí. Tá lá, ó. Judô, os aros olímpicos, Atlanta, Sydney e Atenas, os jogos que você participou, né? Henrique? Sim, são a minha história, acho que eu coloco, né? Todo dia eu vejo e todo dia me traz coisas boas, né? Por exemplo, se eu estou com um momento difícil, né? A motivação, a preguiça, sei lá, alguma coisa eu dou uma olhada e lembro das minhas raízes, né? Lembro de tudo, né? A força, a missão que eu tenho, né? Como formador, né? De crianças, né? A missão que eu tenho de levar, né? A importância do esporte de cidadania, que eu acho que é o mais importante. Ser um medalhista olímpico, claro que é necessário ter para a gente manter a história e de ter pessoas que possam seguir, né? Porque ninguém quer seguir quem perde, quer seguir quem vence. E a modalidade, né, sendo forte, vem muita gente praticando. E nessa leva de muita gente, a gente consegue transformar muitas crianças, que eu acho que talvez seja o papel hoje meu mais importante do que, claro, ganhar uma medalha. Óbvio. Foi naquele momento, né? Óbvio. Agora que é importante. outro. Não, e mesmo para as crianças, é óbvio que é Objetivo. importante. Sim, mas é a um gente referencial. sabe que se você pegar 1 milhão de crianças, vai ter uma que vai sair. Mas a gente consegue transformar, consegue melhorar a nossa sociedade, né? Fazer com que, através, né, do esporte, dessa ferramenta que é muito importante, né, e pouco valorizada, mas é um transformador muito grande. Isso eu consigo falar, eu sou uma prova disso, que, né, De causa. a história mostra, né, que o judô me ajudou muito em muitos momentos da minha carreira. Meus amigos, eu vivia num lugar, numa comunidade, né, a maioria dos meus amigos hoje não estão mais aqui com a gente, morreram, né, que era uma estatística natural isso. E o esporte, com certeza, me balizou. Claro que eu tenho uma família com todas as dificuldades, do meu pai, da minha mãe, mas sempre foram muito presentes, meu pai e minha mãe. Se eu cheguei aqui também foi graças, em determinados momentos, minha mãe, que lá para os 14 anos, mais ou menos, 15 anos, eu não queria mais fazer judô. E apanhei muito da minha mãe. Apanhou de verdade, literalmente. Fora do sim, tatame. para ir, obrigado. E eu sempre fui um atleta, vamos dizer, vai numa palavra assim, eu sempre fui muito medíocre de resultado. Eu tô vendo. Não, então, mas para ter ideia, assim, Pra chegar onde chegou. eu fui ter grandes resultados com 17 anos, 18. Até então, eu nunca havia ganho um campeonato paulista. Mas você acredita que pode ser também a questão da maturação dentro do segmento? Porque a gente sempre fala um pouquinho, né, justamente do atleta. Às vezes um atleta ele se torna mais cedo um pouco mais maduro, consegue ter uma visão. Às vezes o outro um pouquinho mais atrasado, mas o momento vai chegar, né? Ou com 15, 16, 17, enfim, acaba chegando. Não, com certeza, essa parte fisiológica, claro que interfere muito na primeira infância, na fase adolescência, pré-adolescência e depois na fase adulta, com certeza. Mas o que eu falo a minha persistência no judô não foi pelos resultados. Porque como você motiva? Eu ia no campeonato, perdia na primeira rodada, na primeira luta, não classificava para nada. E o sensei sempre me falando para manter a base, para dar ênfase nos golpes, porque tem determinados movimentos que eu vou conquistar só quando a gente está na primeira infância. Depois, adulto esquece. E o sensei lá sempre ele priorizou isso. Sempre a técnica,
treinando. E talvez, por conta disso, que a Ângela colocou muito bem, talvez por eu ter tido um desenvolvimento um pouco mais tardio, e os meus resultados não vinham. Sim. Mas você imagina uma criança não ter grandes resultados, como que você motiva um moleque desse Frustração que ficar? não traz, né? Né? Então eu chorava, às vezes, no campeonato chorava meu pai, com toda, né, não tinha muita formação, chorei, né, no campeonato, vindo e falou, pô, por que tá chorando? Porque eu perdi. Ele falou, mas quem disse que é vergonha perder? Por que você precisa chorar porque perdeu? Né? E o meu pai, minha mãe também, né, mas meu pai era um cara que, toda vez que eu perdia, ele sempre dava uma desculpa. Nunca me cobrou nada em termos de resultado. Né? Minha mãe era mais durona em relação a isso. Não de resultado, mas minha mãe era durona para eu ir treinar. Ter que sair da rua para ir treinar. Chicote ralava, né? O chicote comia ali, ó. E meu pai sempre que ganhava tal. E, de repente, em 89, né, deu a virada da chave que o negócio, todos os atletas que eu perdia, das crianças que eu perdia, eu comecei a ganhar de todo mundo. Todo mundo. E aí, talvez, onde venha o desenvolvimento, tal, aonde que eu precisava ganhar. Talvez, como eu perdi tanto, então, se eu fosse no campeonato perder, era o natural. Eu ganhar que era o diferencial. Então, quando eu comecei a ganhar, eu comecei a gostar de ganhar. E tem sentimento melhor? Não tem, né? Aí eu treinava muito para poder ter essa sensação, né? O Henrique, Tá, chefe. a história dele tá parecendo a do Daniel San, do Karate Kid, né? Porque, enfim, o Sansei foi ali, insera o Movimento carro. pra cá, E mano. pra que serve A diferença é isso? que o Danielson foi campeão no primeiro campeonato que ele participou, né? É filme, Aí eu ele não esqueci, foi- em 82, mais ou Ficção. menos, eu comecei judô em 77. Em 82, aí eu fui pro Palmeiras, porque acho que o sensei talvez não só me ajudava, mas ajudava, acho que a maioria que estava lá acabou falindo a academia dele. E aí ele dava aula no Palmeiras, e aí a galera toda foi pro clube lá e tal. Né? E depois, em 89, ele não me viu ser campeão brasileiro porque ele foi pro Japão trabalhar, né, nessas Japão, né, Brasil-Japão, e ficou lá. E aí, quando ele foi a minha primeira vez que eu fui campeão brasileiro, em 89. Que aí a minha, né, comecei a entrar Colher na os seleção. frutos. Ô, Henrique, só uma dica para você. Claro, você é um ótimo CEO, né? Mas acho que você devia fazer uma parceria com esse Henrique aqui. Mas A essa, Mix. essa parceria já tá montada. Aí eu sabia que ele era vanguarda, de vanguarda, pensando além, pensando na O frente. Henrique é nosso embaixador, né? Embaixador. Embaixador, cara. Ah, que moral, Henrique. A gente conta não só com o Henrique, mas com alguns outros embaixadores. A gente vai divulgar esses nomes todos dentro da Mix, mas são nomes como o Henrique, que trazem o esporte a esse nível que a gente vê hoje. Explica pra gente, pode ser? Justamente isso que eu ia falar. Explica um pouquinho pra gente sobre a questão da agência, da Mix Sport, como que foi a idealização dessa agência. Encontros, né? Existem encontros que são fantásticos, né? Isso pode ter um misto de sorte, talvez, não sei. Mas eu conheci o Rogério através do Serginho, do Escada, né? Que, enfim, dispensa apresentação, comentários. Mas foi uma sequência interessante, porque eu sou advogado, não sou do mundo do esporte, enfim. E eu Não, tava... como não é do esporte? Foi goleiro, foi jogador de vôlei, Karatê também. karatê também. E não é do esporte, eu que sou. Kyokushin Kai Oyama. Sim, ainda. Apanhava pra cacete, enfim, mas funcionou. Foi legal. Pra minha formação esporte, eu acredito que enfim. E pro resto da vida. Mas eu encontrei, eu estava numa palestra jurídica de um cliente meu e vi o Serginho lá, enfim. Comecei a conversar ali com o Serginho, fazendo perguntas lá da plateia, né? Porque, pô, eu não vou perder a oportunidade, né? E fui fazendo perguntas, até que eu falei pra ele, ó, eu jogava. Sempre gostei de jogar vôlei e tal. E o Serginho veio e falou, pô, então vamos jogar na minha casa. Vou te convidar pra ir jogar comigo. Cara, Não vai cara, perder assim, a amigo, oportunidade, de jeito você, por nenhum. favor, Você né, não amigo? perderia, né, Qual Henrique? horário e o endereço, pô. foi- Daquele convite que, né? Ô, tá convidado, e cadê o endereço? Não acreditei. Falei, não brinca com coisa séria. Falei, não, cara, me dá seu WhatsApp. Quando eu vi, plim, pintou lá a mensagem no meu WhatsApp, era o Serginho. Falou, não, a próxima resenha que eu fizer na minha casa, você vai estar junto.
Falei, tá bom. E passou 1 mês, 2 meses, eu ali, Nada cadê? da O resenha. cara não joga, pô. O cara tá uma quadra em casa e não joga, né? Mas aí ele chamou. Eu fui até a casa dele, enfim. Nem viu o que aconteceu ali, né? Você fica ali meio bobo, né? Mas aí eu conheci o Rogério nesse dia. E o que nos uniu? Zona Norte. Aí, ó. Já Sim. marcaram no bar do Justo. Foram lá comer o Sim. bolinho. Zona Norte, ZN. E aí eu encontrei com o Rogério depois, algumas vezes, enfim. Me chamou pra ir na casa dele. A gente mora muito perto ali na Serra da Cantareira. E foi num dos bares na Serra da Cantareira que ele veio e me apresentou a proposta, né? O ideal que ele tinha, um projeto que ele tinha que envolve, inclusive, as Olimpíadas agora 2024. Então, qual que é a ideia? Ter pessoas como o Henrique, que representam o esporte nacional, que foram nomes, mas que não podem, em hipótese alguma, na minha opinião, serem esquecidos, porque são pessoas de extrema relevância. Eu lembro lá, e você foi exemplo para muita gente desde que foi campeão olímpico, e passou por esses momentos todos muito difíceis para chegar onde você chegou e continuar trilhando o que você trilhou, mas que precisam ser reconhecidos também. Então, a gente formou um plantel ali de embaixadores que representam a Mix Play, a Mix Sports, que é uma empresa que é voltada para fomentar a sua apresentação no mercado. Enfim, a gente provavelmente vai falar disso, né? Do seu instituto, enfim, dos seus projetos sociais, mas que precisam aí de aportes, de ajudas financeiras. Então, são pessoas como você que representou aí para nós muito no esporte e que são nossos embaixadores hoje para buscar e fomentar outros atletas que estão vindo aí atrás de você e que precisam também de apoio, de reconhecimento. Então a ideia é ter um grupo de embaixadores onde a gente vai promover palestras, enfim, vai promover a apresentação deles para que consigam aí se sustentar financeiramente e ter outros projetos em andamento, enfim, que estejam em andamento, que precisam de Multiplicar, apoio. né? Multiplicar. X. Perfeito. Já vem do pod aí, do nosso PodX. Exatamente. Então, a ideia é trazer e reconhecer. Fora do Brasil, você vai nos Estados Unidos, vai em outros países, cara como o Henrique é carregado nas costas, realmente. São pessoas que têm um Tem reconhecimento país. total, enfim. E que no Brasil passa por essas... Passa pelo esquecimento, Pelo né? esquecimento. Total. E assim, o Henrique falou um negócio interessante. Medalhistas ainda têm um reconhecimento, né? Mas quantos atletas disputaram Olimpíadas aí em nome do Brasil é que você não sabe nem o nome. No atletismo, principalmente, né? O atletismo É um do esporte- Brasil Que mais que vai à Olimpíada é o atletismo. é Mais atleta. que vai mais atletas e que você... Mas que, de certa maneira, não tem tanto suporte assim financeiro, até porque a gente conhece bastante atletas aí do meio. A gente teve medalha com o André, né? O André Domingues, entre outros aí, que conseguiram medalha olímpica também e que hoje nem quase todos, né, estão aí, estão fora da mídia. E é muito, como mesmo o Henrique falou, que é a importância. Então fala um pouquinho mais do projeto, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Esse projeto é um projeto que Quando tem nasceu? um tempo, né? O Instituto Divino tem um presidente que é o Alex Russo, que é um grande amigo. Esse Sensei Divino, ele foi um sensei que foi muito dedicado aos seus alunos, né? Eu não fui aluno dele, mas eu treinava lá na academia dele, que era ali nos bancários, né? Na Zona Norte, nos bancários. E ele era um sensei que teve muita discriminação dele, porque ele era um sensei negro, né? E imagine um sensei negro naquela época entrar numa colônia japonesa, né? Sim. Quebrar aquelas barreiras que tiveram. E ele foi um cara que venceu muito, né? E ele se dedicou muito. E aí, quando ele faleceu, o Alex acabou criando junto, né, esse instituto, e hoje é um instituto muito, muito legal, ali no Jardim Perique, na Rua Desembargador 7, né, tem quase 200 crianças de judô. Então, lá hoje o instituto tem judô, tem balé, tem karatê,
tem jiu-jitsu, muay thai. E tem para as mães das crianças, tem o tipo um crossfit, né? Um treinamento para elas fazerem lá. Funcional. É um funcional. Né? Então, assim, e tudo de graça. É um CDC, que é um clube da prefeitura, né? Então, um CDC, um espaço maravilhoso, né? Então, e tudo de graça. A não ser com doações, né, com empresários, né, o Henrique, agradecer já ao Henrique, que fez uma doação de kimonos lá para a gente também, né, então, as crianças vão ser, né, principalmente quem entra, porque lá a gente não vê só a classe social, a gente vê que são crianças, então tem criança que tem condição e tem criança que não tem condição. A criança que tem condição, ela vai lá e compra seu kimono. Sim. A criança que não tem condição, a gente, através dos amigos, dos parceiros, né, faz com que elas vistam o kimono. Então, tem outras pessoas, né, outra equipe multidisciplinar que também são voluntários. Às vezes tem dentista, tem uma nutricionista que aí chama os pais, né, faz uma palestra para os pais, porque não adianta fazer para a criança. Né, mas dentro da realidade, porque às vezes não adianta fazer uma alimentação balanceada é caro. Não é? Então, ter a visão, né? A nutricionista tem a visão da realidade, do que é possível fazer com qualidade, então isso que é o grande lance, porque nem todos ali têm condições de comprar um queijo, não sei o quê, parará, mas dentro ter essa substituição e fazer com que eles se alimentem bem, né? Então, tem um programa para a escola também, né? Enfim, então a gente aceita parceiros de vários setores que possam agregar e fazer com que essas crianças aí consigam E aí que desenvolver. entra parte também do desenvolvimento da Mix Sports. É juntar justamente pessoas como o Henrique, que tem projetos sociais voltados para o esporte, e empresas que têm potencial para investir nesses institutos. Não, e é bem isso que eu quero te perguntar, Henrique, porque na minha visão aqui, né, posso estar enganado, você pode me corrigir, a sua vida foi correr atrás de patrocínio, né? O tempo todo, porque no judô não é uma equipe que vai lá e contrata, tem o time já montado e entra, né, em outros esportes. E tanto, né, que o Darlan, do arremesso de peso, viralizou que ele não tinha condições de treinar, estava treinando no terreno baldio durante a pandemia e tal, só para, né, ter um exemplo e a imagem de quanto é difícil, né? E o que deve ajudar a ter uma mix em torno de mão dada contigo, isso deve facilitar bastante o trabalho, né? Com certeza, né? Porque falar de antiga, estou falando coisa de 25 anos atrás, você sabe bem, né, que na época, o judô teve a época do Mamed, né? A época que eu tinha que ganhar seletivas, entrar na seleção brasileira e pagar a minha viagem. Então, eu deixei de viajar muito porque eu mal tinha dinheiro para pegar o ônibus. Imagina ter que viajar para a Europa. O Mamed era o presidente da Confederação Brasileira de Judô. Isso mesmo. E aí o que acontece? Você tinha que lutar várias vezes. Aí por isso que eu falo, teve muitas pessoas que me ajudaram. Porque senão eu não ia sair nem daqui do Jaçanã para ir para lugar nenhum. Né? Então, graças a Deus, era assim. Hoje é um pouco mais diferente, porque hoje existe programas, né? Existe a bolsa, né, para quem vai, Bolsa Atleta, existe a lei de incentivo, não, e das loterias para as confederações, Comitê Olímpico. Naquela época não tinha, naquela época uma média pegava e falava, olha, como que era uma coisa louca. Uma passagem custava $2.000, ele cobrava 4. Quer, não quer, não viaja, está cortado. Assim. E naquela época, boa, você que vem do banco, né, talvez trabalhou um pouquinho no mercado financeiro, naquela época o Brasil, e olha só que, né, o dólar flutuava, era muito caro o dólar. E tinha um programa no governo que quando você viajava com a passagem, você podia comprar, não sei se era 500 ou $1.000 com preço, por exemplo, custava R$5, o dólar oficial que tinha custava R$1. O Mamed obrigava a gente. Tudo bem que eu não tinha nem. Eu não ia comprar nem $1. Eu viajava para a Europa sem nada, sem zero dinheiro. Na época não era euro, né? Era as moedas. Eu não tinha $1 para viajar. Eu viajava pelado, sem nada. Mas aí, com a ignorância, depois que a gente, né? Ele fazia todos os atletas comprarem o dólar desse oficial. Então você ia lá. Ele dava o dinheiro, ficava aqui assim, ó. Não, ele, né?
alguém dele lá, dava o dinheiro, você ia lá no guichê do Banco do Brasil, comprava com a sua passagem, barará, o bilhete e tal, o passaporte, carimbava no passaporte, você comprava, se era 500, alguma coisa, e você pegava dinheiro, pô, eu vi aquele dinheiro ali, falei, meu Deus, aí chegava assim, Não, dava e- pro cara, devolvia. devolvia. Não. É. E, primeiro, Coisa ele louca. pagava 4 mil pra uma passagem que custava 2, aí ele pegava 2 mil que sobrava da passagem e fazia, compra os dólares pra mim lá, que esse dinheiro é Isso, meu. porque ele pagava. Você, Com você o não seu comprava próprio com dólar. dinheiro que você Isso, pagava. você comprava em real. Então ele ganhava o dobro e já ganhava mais o dobro que você comprava em dólar lá. Olha. E naquela época não existia internet, né? Graças, né? Os meios que existem Você imagina hoje. quanto esse esporte patinou no tempo por conta de É, uma é coisa o que dessa. está passando pela Da minha mentalidade. cabeça. É o esporte olímpico com mais medalhas 22, né? 22, são 22. 22. e que tiveram pessoas como essa na direção. Né? E aí a gente Imagina. vê. E depois, em 92, graças a Deus, teve esse motim tudo, né? Acabou com essa. Não com ele, mas acabou, né? Ficou um pouco mais às claras, né? Mas até 2000, salvo engano, ainda 99, 2000, a gente ainda pagava para viajar. Cara, Né? Ô Henrique, o que que você acha hoje em dia? Como que tá o judô? Se precisa mudar alguma coisa para que outros atletas consigam chegar? Porque a gente às vezes sempre para ali no meio do caminho, né? Você foi uma pessoa resiliente, mesmo diante das situações e de persistir. Eu até fiquei assim olhando, né, na hora que você estava falando, porque de certa maneira eu acho que ainda quando você olha a tatuagem que você tem, você se emociona. Eu percebo que você se emociona toda vez que você fala. Porque você sabe como que foi chegar até lá, né? E muitos não têm. O que que de repente hoje, né, poderia mudar no judô, na categoria, né? Hoje, talvez, assim, que tem. Porque só o dinheiro não ganha medalha, né? Porque o Brasil, na época na Olimpíada 2016 aqui, o judô teve um investimento de uns 89 milhões. Né? E às vezes não traz toda a medalha que está sendo investida. Então, não é só o dinheiro. Né? Então, talvez hoje, esses programas, eu acho que são muito importantes, esses programas Bolsa Talento. Só que muitos hoje, os pais acabam, com muita necessidade, acabam usando isso como se fosse uma fonte de renda. E é importante, claro que é importante, muito importante. Só que o atleta hoje, talvez, ele lute, treina mais para ter esses picadinhos. Sim. Do que talvez pensar, claro que pensa na Olimpíada, mas ele pensa hoje muito mais de estar de ser campeão de um escolar, de ser tudo para ter uma bolsa, do que pensar de ir para tentar, vou tentar ganhar para ir para a Olimpíada, que eu vou ganhar 5, 10 vezes mais. Então ele está tá um nicho muito Imediatista. imediatista. Claro que muitas vezes a gente tem fome, né? A fome Sim. você não pode jogar para daqui a fome é 4 imediata. anos, né? é imediata. Né? Então, a fome tem que ser agora. Então, isso, eu não... Né? Por isso que são duas coisas meio que distintas. Mas, talvez essas oportunidades que hoje o jovem tem, né? Muitas coisas, né? Que nem eu apanhava hoje, né? Não que tenha que fazer isso. Mas talvez se minha mãe não fizesse isso, talvez eu não teria seguido. Né? Deixar de fazer o que eu quisesse. Né? Mudou um pouco. Né? Mas aí... É o preço que às vezes paga nessa oxigenação da modalidade. Nós estamos oxigenando razoavelmente bem, mas é necessário ter uma leva, tá muito distante. Só para ter ideia, minha primeira que eu não gosto de falar de mim, mas assim, é um exemplo, né? Mas você está aqui justamente para... Assim, eu quando eu entrei na seleção brasileira, minha primeira ida a algum campeonato foi um campeonato pan-americano adulto. E eu com 18 anos. Então, claro que houve um motim, por questões políticas do judô, e em 90, 89, 90, saiu, o Aurélio ganhou 88, 89 houve um motim dos grandes atletas, eles se retiraram em virtude do Mamed, né, dos desmandos que eles faziam, da forma que ele agia, esses grandes atletas se retiraram, né, e sobrou lá, e eu fui nesse vácuo aí, que deu certo. Eu entrei na seleção, meu primeiro campeonato em 1990, eu nunca tinha
ingressado na seleção brasileira, nada. E não foi convocado. Eu fiz a seletiva e ganhei. Eu fui na seletiva sênior, que seria a seleção principal. Imagine um garoto de 18 anos, nunca tinha participado de campeonato juvenil, júnior, nada, nada. Eu já fui para o campeonato sênior. E hoje o que a gente vê, os atletas dessas classes inferiores, existe um distanciamento muito grande para a principal. Claro que hoje o cara da principal ele é muito mais treinado, ele consegue ficar muito mais tempo por questões financeiras, ganha hoje razoavelmente bem dentro do judô, né? Então o atleta que está na seleção ele tem um salário, então ele consegue manter mais. Antigamente não, antigamente se falava atleta com 25, 26 anos já era velho, né? Hoje não, hoje tem atleta com 32 anos que quer ir para a Olimpíada. E a sequência do judô é muito legal, né? Fábio, o Aurélio Miguel, 88, 92, Rogério Sampaio, e você em 96. Henriques e Ângela, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Você falou do investimento, né? Do Rio 2016 e tal. Mas um atleta olímpico não se faz em 2 anos, né? Que esse investimento chegou e foi embora, né? Você foi um investimento que começou lá com 6 anos, 7 anos. Né? A Ângela, como atleta de vôlei, começou ali com quantos anos? 15, 16? 12 anos. 12 já. Muito cedo. Né? E é um passo a passo. Como reter esse patrocínio que ele fique mais tempo no esporte? É claro que quando a gente fala de Jogos Olímpicos, para uma empresa, é uma vitrine muito grande. Não é nem culpa só da empresa, mas tem alguma coisa que está errada no processo. Essa empresa tem que entrar e ficar na modalidade. Ficar no esporte. Ela não tem por que sair. Você tem uma opinião formada? Vocês, que são muito mais gurus do que eu, para me ajudar? Acho que essa questão do imediatismo atinge muito essa situação, né? Você vê empresas que ficam aqui esperando a oportunidade 1 ano antes do... Só para pegar a bola certa. para pegar o atleta que já está formado, que já está aí classificado, às vezes, para as Olimpíadas. Tá, mas aí não tem, eu acho que não tem nem problema, né? Tipo assim, Sim. a empresa X, né, para usar o nosso nome, né, o Roberto está se destacando, tinha sido campeão mundial júnior, que foi antes dos Jogos. Pô, vamos investir nesse cara, tá indo para a Olimpíada, tem chance de ganhar. Vamos investir nele? Beleza, ok. Mas aí acabou a Olimpíada, obrigado, Henrique, tipo, e foi embora. Não, tem que ter um jeito de manter essa parceria. Hoje talvez assim, a grande oxigenação do esporte, eu não falo só no judô, mas eu acho que falo em geral, são projetos sociais. Sim. A salvação do esporte são projetos sociais que ainda são crianças que ela precocemente já tem muitas dificuldades. Claro que hoje existem muitos programas que possam atendê-las, mas mesmo assim ainda continua a ser, porque tem esse projeto, tem outro projeto lá em São Mateus, perto da cidade de Tiradentes, de Guaianazes ali, são crianças também com muitas dificuldades. Então, ela, de repente, essa criança é muito mais fácil, as oportunidades que existem na vida dela são menores, e às vezes ela tem esse projeto, ela agarra, o judô ela agarra, porque e aí que entra o papel meu como ídolo, como de mostrar, de falar, ó, é importante, você consegue ser vencedor, se você for para frente, você consegue ter um salário bom, porque também não adianta a gente falar, porque pensa no dinheiro, não tem jeito, independente, né? Mas tem que ter uma vivência, né? O que você está falando é reter a criança na modalidade, né? Sim, Reter no esporte. Você tem uma visão de como reter a empresa na modalidade, ô Henrique? Primeiro, acho que você tem que passar informações para as empresas, né? As empresas, às vezes, grande parte delas, principalmente pequenas e microempresas, não sabem nem como investir no esporte. Não tem conhecimento jurídico, técnico, contábil, financeiro, enfim, envolve ali diversas questões que elas não têm nem acesso. Então, é um papel, inclusive, que a Mix Sports tem hoje e que quer desempenhar, que é informar as empresas como investir no esporte, como tratar o esporte de forma regular, de forma com projetos realmente. Longo prazo. Né? O que o Henrique faz é suprir, na minha opinião, um vácuo público. Você tem, eu pelo menos estudei em escola, nós estudamos, né, nas escolas ali da Zona Norte, escolas públicas, e dentro das escolas públicas, na época em que eu estudava, tinha muito incentivo para o esporte. Eu, pelo menos, tive professores de educação física que eram participativos. Então, o que o Henrique está fazendo com o instituto dele, de certa forma, é suprir e acabar cobrindo um vácuo que o governo poderia também estar ali participando.
E o governo não anda sozinho. Eu acho que você tem também, Terceiro setor, né? você tem políticas privadas em que você pode já começar um incentivo no esporte desde criança, realmente, né? Não são etapas que a gente pode passar desapercebido. A gente tem que passar ali para uma formação. Você viu o Henrique, o que o sensei dele foi para ele, o que representou para ele lá atrás, quando ele tinha 7, 8, 9, 10 anos. Então você imagina que você tem empresas com porte e com poder financeiro absurdo que poderia destinar ali parte do seu imposto. Não está tirando do caixa da empresa, não está de forma alguma prejudicando o resultado, enfim, os índices de valoração dela na bolsa, nada disso. Está tirando uma parte que iria para o governo. Renúncia, né? Uma renúncia, Uma né? renúncia fiscal ali, que você coloca em projetos sustentáveis, realmente. Né? Projetos em que você consegue dar um retorno para a criança, para ela preencher. É o que acontece nos Estados Unidos, né? Você vê muito isso. Lá na escola, que o esporte é mais incentivado. Eu escuto várias pessoas falando aqui, eu quero ir estudar fora porque eu pratico algum esporte aqui no Brasil. Então a gente acaba perdendo, de certa forma, esportistas aqui no Brasil porque querem ir para fora, estudar lá e dentro das escolas públicas lá praticarem os esportes que aqui poderiam estar praticando. Então é um conjunto de fatores, né? Você tem que partir ali da formação desde de criança realmente. Empresas têm esse poder de investir nesse momento. Eu conheço algumas que têm projetos muito bacanas com relação a isso. E, a partir dali, trabalhar com a renúncia fiscal e incluir esses recursos numa rotina que dê o retorno para o esporte. Porque quando você vê ali de onde nós viemos, né, o que você vê de talentos natos praticando esporte, e não é só o futebol. O futebol é o que mais Atrai, né? atrai. Então, doutor Henrique, colocou várias situações, mas eu acho que acaba batendo justamente na parte da burocracia, né, em Sim. relação O às Brasil é um país empresas. burocratizado. Então, aí eu acho que, por mais que a gente tente imaginar ou tentar mudar toda essa questão, teria que mudar todo um contexto, né? Que eu acho que hoje, às vezes, se torna difícil, então eu acho de suma importância os projetos, né, os institutos, justamente para dar andamento nesse vácuo que a gente encontra. Hoje, a sustentação do esporte é totalmente público, dinheiro público. Não, a minoria, com exceção do futebol, que é um patrocínio direto. Sim, privado. O restante é tudo através de lei de incentivo. Você pega a lei de incentivo estadual, federal e outra coisa. E aí só que aí vem a questão que o Ale falou, e o Henrique, que a grande empresa ela quer aportar num clube grande. Ela não vai querer aportar lá na favela, lá na comunidade. E mal sabe Então, o que está perdendo. sim, só que aí a visibilidade, o Pinheiros, né? Pode falar uma besteira, mas ele consegue, de repente, aportar 500 milhões por mês, por ano, de lei de incentivo. Pô, se você vai pegar 100 mil, 500 mil, 200 mil para tentar aportar, é difícil, tem que pegar 5 ou 6. Porque os grandes investidores, eles querem, além de ser a renúncia fiscal, eles querem só ir para quem pro já top, Grandes. né? Só ir para os grandes. Tá errado, tá certo? Não sei, de repente o governo teria que fazer isso. Você quer aportar no quantos milhões? 10 milhões aqui, você pega uma empresa aqui. Mas vamos apostar aqui também um pouquinho em vários projetos pequenos. Porque senão é só um que tem. dividir o bolo, né? É só um que tem essa. Claro, é muito importante, mas o Pinheiros, ou esses grandes clubes, são Minas Tênis, são clubes que já têm muito dinheiro. Muito dinheiro. E tem muitos empresários lá. Não que não tenha, mas você vê, às vezes isso aí dentro de um clube, dentro desse clube, posso até falar besteira, mas dificilmente eles formam atletas. Eles contratam a maioria dos atletas. De onde vêm esses atletas? Vem da periferia, vem de projetos. Eu tenho lá no Centro de Excelência, lá de São Bernardo, são atletas, e vai lá, às vezes o clube vai lá e eles não têm vamos falar, a paciência de vir formando. Ele já quer pegar, porque
ele Atleta deve, pronto. porque deve satisfação, né, de resultado por causa do dinheiro. Mas Né? deixa eu fazer um contraponto aqui para ver se eu entendi. O clube vai e investe no atleta pronto, você quer dizer? Não, no atleta semi-pronto, né? É, semi-pronto. Esses clubes são formadores ainda. Precisa do clube para desovar esses atletas que estão na periferia ou nos projetos sociais. Né? Precisa de um Centro Olímpico, precisa de um Pinheiros, precisa, sei lá, de uma Hebraica, né? Dos clubes Minas. mais de elite, o Minas, que são clubes Paulistano, formadores, né? paulistano, que tem muita modalidade. Acho que a questão é exatamente o que você falou. Onde se aporta o grande dinheiro no investimento grande, tem que se destinar via lei, né, via governo, para chegar aqui. Né? Para chegar ali, para você continuar formando até uma certa idade e tal. Por isso que eu, né, na minha loucura, né, Anjo, na minha ideia, assim, eu vejo assim, por que a gente não consegue seguir o modelo americano? Né? Escolar, né? Que é escolar. Que é, cara, extremamente importante. É só uma questão cultural. Né? É só uma questão cultural. Porque, para mim, não sei, Henrique, pode me dizer, você acha que um colégio particular hoje não consegue dar 12 bolsas de estudos para montar um time de vôlei de base? Claro que consegue. Pô, Então, Claro, você está formando um atleta, ajudando um atleta e formando um cidadão melhor. Poucas universidades hoje têm essas Poucas, questões não de bolsas tem, no Brasil. devia ter, porque clube social, escola devia andar de mão dada e ter a formação de periferia, né, de institutos, onde você vai dar iniciação para o atleta, porque pô, vai treinar com esse cara. Exato. Sabe? Eu também acho que você deveria estar num clube, né, competindo, mas assim, enfim, pô, só de falar que vai treinar, você vai começar aqui, minha primeira aula de judô vai ser com o Henrique Guimarães. Caramba, velho. Né? E é verdade isso. Estamos iniciando em São Mateus, que é perto da cidade de Tiradentes, ali, Guaianás, aquelas partes ali. Pô, quando eu falaram que era eu que ia dar aula lá, não acreditaram. Mas até eu iria, se eu Mas soubesse. mentira! Hoje as informações são muito rápidas, Sim. né? Eu não sabia quem eram os atletas, as crianças que tal. Cheguei lá, tal, os moleques já tá tudo já, tu já Tudo sabe. conectado. Pô, mas você Sabe a faz sua isso, né, vida. Sensei? Ô, professor, você é isso, não sei o quê, palmeirense, não sei o quê. Os caras já começam a ver tudo. Não, e sabe, a motivação que dá, eu vou te contar uma história, né, no meu universo. Eu trabalhava com o Gustavo Borges, ele era comentarista da TV Globo, onde eu trabalhei muito tempo. E eu fazia academia no Gustavo Borges, só que eu nunca tinha nadado. Ele falou assim, vai nadar. Eu falei assim, beleza, vou nadar. Nunca nadei. Aí, pá, tô treinando lá, nadando. Aí, num sábado, ele apareceu lá do lado, assim, uma bermudona, assim, né, grandão, enorme e tal, gente finíssima. Ele falou assim, não, você tem que fazer com o braço assim. Tá bom. Cara, fazia errado. Cara, deu 3 vezes que ele falou. Ele pulou na água e me segurou que nem um nenenzinho. Assim, ó. E assim e tal. E, cara, não esqueci A mais, mas diferença, assim, eu nadei ali com ele me segurando como se fosse Copa do Mundo. Eu tinha que fazer perfeito. O Gustavo Borges tá comigo, entendeu? Sim, É isso, é assim. diferente. Por isso que é importante a gente ter referência em qualquer atividade. Qualquer atividade. A Ângela tem que estar envolvida no esporte, ela foi referência na função dela. O Henrique, você, sabe? O Rogério nos empresários, Mas né? No o meio senso dos agentes. o senso de Tem que ter. comunidade também. Sim. Você vê que um projeto como o seu, ó, a gente tá vendo aqui os nomes. A gente tem um supermercado apoiando o seu projeto. O que movimenta a economia brasileira são as pequenas Claro, e médias empresas. Então, é também dar oportunidade para essas pequenas Local, né? empresas que estão próximas a você, que conhecem o seu projeto, que sabem o que você está fazendo, para fazer aportes no esporte. Se elas movem a economia, por que não mover também o esporte? E é aí que você apresenta as possibilidades para as empresas. Eu tenho certeza que as pessoas que estão e que veem você hoje no esporte ficam deslumbrados. Né? E sabe que o mais importante é saber que o recurso que ela está aportando está chegando na ponta. Tá sendo Isso utilizado. que é o mais Falou algo importante. assim, né? fundamental. Primordial. É o justamente primordial. isso. Você ter a confiança do que você está aportando está chegando lá Claro. naquelas pessoas que precisam. Eu não preciso, eu não vou ser demagogo e falar que eu preciso de dinheiro também. Sim. Mas eu preciso, né, ter uma fonte de renda para poder me dedicar e passar toda a experiência que eu tenho. Senão, né, quando eu parei, o cara eu tive um projeto de 8 anos que também era uma empresa de cobrança, me patrocinava. Eu falei, vou parar, tal. Ele falou, Henrique, então você para, mas vê o que você vai fazer. Senão, não adianta você querer fazer um projeto agora, senão daqui a pouco você tem que fazer um para você.
Como é que você vai... Exato. E se você quer fazer um projeto, não é viver desse projeto, mas você tem que ter um salário, você tem que... Porra, como é que vai fazer? Desenvolver Desenvolver. isso no país, né? Ó, a gente tá chegando no final, né, Ângelo? Não, Ah. Chega no finalzinho. verdade. Não tem nenhuma fofoca, a gente pode falar assim? Uma treta que você possa contar pra gente do Aquela coisa Aurélio que nem Miguel, pra sair do- do Rogério Sampaio, tu, não tem uma treta, assim, uma coisa engraçada? O pessoal do judô, ele tem muita hierarquia, né? Então, se respeita muito as pessoas mais velhas, né? Então, né? assim? Então, mas quer dizer, de tem você uma- pra baixo você não respeita, pode contar. Não tem muito barraco, não tem. Um perrengue que você tenha passado assim fora do Olha- país. Você falou que viajava sem nada, teve algum perrengue Não, engraçado? um perrengue que teve foi muito engraçado, assim, talvez, não sei se já aconteceu, normal, foi em 96, depois ganhei a medalha, aí eu fui para a Copa Gigorocano, que é um dos campeonatos mais importantes do mundo. importantes, né, na época, depois da Olimpíada. E aí, como eu emagrecia muito, aí eu ganhei o campeonato, só que, especialmente nesse aí, o doping era no hotel. E o hotel ficava um tempinho longe, e aí vem, né, você ganha a medalha, vem aquela coisa de fazer a cerimônia, parará, demora um pouquinho, né? E aí começou a dar uma vontade De ir no banheiro. de ir no banheiro, mas pro número 2. Aí, daí não dá doping, né? Aí não dá pra... Que coisa louca. Aí e o hotel, se eu não me engano, acho que era começou a me dar uma cólica, mas... E aí pegou a van... Olha a situação. A gente foi pra lá, né? Enfim, acho que eram uns 20 minutos lá, chegamos no hotel, foi fazer o doping. E o doping, não sei se você sabe como é que é, sabe como é que faz o doping, assim? Vem um cara junto, né? Então você vai lá, homem, né, por exemplo. Aí vou lá, ele abre a porta, você, né, tal, ele fica olhando, você, né, urinando dentro do recipiente e tal, e o cara olhando lá. Porra, aí? Aí só que daí eu falei, eu fui tentar, não dava. Não dava pra. O número tava. Não tinha jeito. Cara, eu fui meio que aceitado. Foi o número 2 e o japonês olhando aqui. E pá. Porque também que se eu fizesse, né, urinava, ia demorar sei lá quanto tempo, porque aí ia sair tudo, ia ter que tomar água de novo. Então, pô, isso aí foi o maior perrengue que eu passei. Cara, eu não saí, daí o cara falou, não tava entendendo nada. Tá pelo chicote, tá por tudo, porra. Aí essa foi o perrengue engraçado isso aí, pô. Sensacional. Ângela, pra sair, eu vou ter que cantar uma música. Vamos aguentar. Nossa, e que música é essa, Lê? Não posso ficar mais nem um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro Ei, Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Henrique Guimarães, medalhista olímpico, morador nascido no Jaçanã, na zona norte de São Paulo. Muitíssimo obrigado, cara. Você é uma lenda viva do esporte brasileiro, uma história, e tem uma história linda que está sendo contada e está sendo feita. E um detalhe muito importante, que eu falei para ele aqui quando ele chegou. Eu achava que a pessoa fica bonita depois de ganhar a medalha. Mas ele já era bonita antes, porque ele casou com a mulher dele antes de ganhar a medalha. São 31 anos. 31 anos que a gente tá junto e 27 de casado. Né? Andréia. Mas ela não sabia essa história do doping, não. Ela não sabia. Se ela soubesse disso... Tinha largado, pô, antes... Então, e quase que eu casei dia 7 de dezembro e esse campeonato eu tava voltando dia 5 de dezembro. Se desse qualquer coisa errada, eu não tinha casado. Foi o último campeonato antes de casar. Pô, era coisa louca. Chefe. Ângela, por Parabéns, favor, né? você é mais delicado com essa coisa de chefe. E parabéns, né, ao doutor Henrique aí pelo esse aporte, e não só isso, né, por ter a visão realmente de trabalhar com a agência da Mix e trazendo possibilidades aí para muitos e muitos atletas. Eu falo que é atletas, né, Ale? Não dá para falar que é ex-atleta. Exato. Claro, botou a geleira, não tira mais. Com os atletas e com certeza vai ser um trabalho assim maravilhoso. Parabéns, doutor Henrique. Eu tava ali um pouco hesitante em participar, porque eu gosto muito de ficar ali atrás, entendeu? Mas eu acho que o PodX, ele tem e traz para mim essa motivação de poder estar próximo de pessoas como você, que para mim são ídolos realmente, né? O esporte, ele traz isso, o esporte, ele é algo que representa para mim muito, e poder ter agora
episódios novos com empresas de pequeno, médio, grande porte que possam vir apoiar os nossos atletas, para mim é fantástico. Ter essa oportunidade para mim, a gente provavelmente vai até as Olimpíadas, tem aí um ano aí de esforços para que a gente tenha vários outros atletas aqui sentando com a gente e várias outras empresas podendo aportar aqui. E sair de Paris e chegar a Los Angeles, né? Depois, vamos reter, vamos é isso, reter, vamos é reter. isso. Perfeito. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Olha só, Henrique. Angela, antes de falar, antes de a gente ir embora, Casa MZX, salão de beleza especializado em recuperação capilar. Michele, o que a Michele faz é um negócio absurdo, impressionante. Muito bom. Por favor, você que foi super bem atendida por essa, pode falar como é que foi o atendimento? Foi maravilhoso ali, as meninas assim, profissionais, e a gente deu muita risada, pra falar a verdade. Foi ali... Tem que se divertir, né? Tem que se Foi um divertir. espetáculo, então a gente tem que agradecer, né, pelo trabalho ali e o serviço, né, nos deixando ainda mais bonitas. Ainda mais. Me segura! Me segura! Então, parabéns ao trabalho. Obrigado, Casa MZX. Obrigado, Henrique Silva. Obrigado, Henrique Guimarães. Parabéns pelo trabalho de vocês. Super! Aquele abraço, hein? Um abraço. Semana que vem a gente volta. Tem mais. Beijos. Beijo. Tchau. Oi.